Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai estudar o assunto resistência elétrica e associações de resistores. O conceito de resistência, ele está diretamente relacionado com o significado da palavra de resistência, que traz consigo uma ideia de dificuldade, oposição a alguma coisa. Então a gente vai ver que a resistência elétrica, ela se relaciona com a dificuldade que um condutor apresenta em se estabelecer uma corrente elétrica nesse condutor. Então agora a gente vai ver umas imagens para a gente poder fazer uma comparação da corrente elétrica num condutor que apresenta resistência, para a gente ter uma ideia do conceito de resistência então em relação ao movimento. Vamos dar uma olhada? As imagens que a gente viu agora mostram patinação artística. Isso dá a ideia de um movimento que acontece suavemente, é um movimento que acontece sem nenhuma resistência ou pouca resistência. Isso é o que acontece com o movimento dos portadores de carga elétrica num condutor que não apresenta uma resistência muito elevada. Esses portadores de carga, eles conseguem estabelecer um movimento bastante suave, entre aspas, no condutor. Então agora a gente vai ver umas imagens para fazer uma comparação de movimento com portadores de carga em um condutor que apresentam uma alta resistência elétrica. Vamos dar uma olhada? Num condutor que apresenta resistência elétrica, o movimento dos portadores de carga no seu interior é uma coisa um pouco mais complicada. É parecido com as imagens que a gente viu ali do rally acontecendo em estradas que apresentam muitos buracos, apresenta dificuldade para esse movimento se estabelecer. Ao passo em que quando nós não temos resistência elétrica, o movimento desses portadores é facilitado, quando a resistência elétrica é muito elevada, os portadores encontram bastante dificuldade no seu movimento, e aí aquele movimento cheio de solavancos e curvas, uma coisa bastante dificultada pela resistência elétrica oferecida pelo condutor. Outra coisa que influencia na resistência elétrica é a dependência da resistência com o número de portadores de carga. A resistência elétrica ela não depende apenas da dificuldade que o condutor oferece ao movimento dos portadores livres de carga. Mas um outro fator que também determina a resistência elétrica é o próprio número de portadores livres de carga que esse condutor apresenta. Então vamos dar uma olhada aqui num exemplo que a gente tem de um condutor que apresenta poucos portadores livres de carga. Então a gente não vai ter uma intensidade de corrente muito elevada nesse condutor devido ao fato de que ele apresenta poucos portadores. Então como a corrente é pequena, a gente vai ver que isso está diretamente relacionado com a resistência. Quanto menor for a corrente, maior a resistência do condutor. Já num outro caso em que nós tivermos muitos portadores livres de carga, acontece que a gente tem bastante portadores então para levar essa corrente elétrica, então a gente vai ter uma resistência que vai ser menor. Então a resistência elétrica ela depende basicamente da dificuldade que o condutor apresenta para a passagem dos portadores de cargas percorrerem, enfim, gerarem essa corrente, e também o número de portadores de carga. Se for um número muito baixo, a resistência elétrica será elevada. O que a gente tem aqui é uma figura que nos mostra, então, a representação de um circuito elétrico. Um circuito elétrico, basicamente, é um conjunto de dispositivos que podem ser percorridos ou gerar corrente, sendo num circuito fechado, ou seja, é uma coisa que você partindo de um ponto, você dá uma volta completa e consegue chegar naquele ponto novamente. Então, isso aqui é um exemplo de um circuito elétrico bastante simples, e ele está sendo constituído por uma pilha, ali com as suas polaridades positiva e negativa, ligada a uma lâmpada através de dois fios condutores. Para efeitos de circuitos elétricos, a gente tem que aquela nossa pilha, ela é chamada de um gerador, ela é que vai fornecer a energia para os portadores de carga entrarem em movimento, e a lâmpada ela vai ser considerada como uma resistência elétrica, ela oferece uma resistência à passagem de corrente através dos seus terminais. Então a gente tem ali, ó, na nossa figura, uma representação do seguinte: uma diferença de potencial sendo fornecida pela pilha, sendo representada pela letra U, e a gente tem uma corrente elétrica percorrendo esse nosso circuito, sempre no sentido da polaridade positiva para negativa, que é o sentido do campo elétrico aplicado nesse circuito. Então a corrente elétrica passa através da nossa lâmpada, gerando então um brilho, né? Quando essa lâmpada está brilhando, indica que ela está sendo percorrida
por uma corrente elétrica. Então, a definição da resistência elétrica dessa lâmpada vai ser dada em termos da diferença de potencial que foi aplicada nos seus terminais, ou seja, a diferença de potencial que está sendo fornecida por aquela pilha e a corrente que se estabelece no condutor em função dessa diferença de potencial que foi aplicada. A relação entre a diferença de potencial e a corrente nos dá, então, a resistência elétrica desse condutor. Então, o que nós temos aqui na nossa fórmula é a letra R representando a resistência elétrica do condutor, a letra U representa a tensão, a diferença de potencial ou DDP aplicada pelo gerador, e a letra I representa a intensidade da corrente elétrica que se estabelece naquele circuito em virtude daquela resistência e daquela diferença de potencial aplicadas. Unidade de medida de resistência elétrica, ohm. Em virtude da definição da resistência elétrica, que é a relação entre a tensão, a diferença de potencial aplicada, dividido pela corrente elétrica que se estabelece no circuito ou no condutor, a gente chega até a unidade de medida de resistência elétrica, que por definição é o ohm. Então vamos dar uma olhada no que a gente tem para a definição da unidade de medida de resistência. Então quando a gente coloca uma grandeza ali, por exemplo, o R, que é a resistência elétrica entre aqueles colchetes, significa que a gente está falando a unidade de medida daquela grandeza. Então a gente tem que a unidade de medida de R é igual à unidade de medida de tensão, U dividido por unidade de medida de corrente. A gente sabe que a unidade de medida de tensão é volt e a unidade de medida de corrente é o ampere. Portanto, a relação entre volt e ampere nos dá a unidade de medida de resistência, que por definição é o ohm. Então agora a gente vai voltar para aquela nossa situação inicial da lâmpada ligada em uma pilha através de fios condutores e vamos determinar quanto é que vale a resistência elétrica dessa lâmpada em virtude de alguns valores que a gente vai colocar aqui no nosso exemplo. Então, considerando que a corrente elétrica que se estabelece nesse circuito em virtude dessa resistência e dessa DDP é igual a 0,75 amperes, um valor que foi medido colocando-se um amperímetro naquele circuito, então a gente determinou o valor da intensidade da corrente e considerando também que a tensão entre os polos da pilha, ou seja, a tensão fornecida pela pilha para o circuito é igual a 1,5 volts, que é um valor de voltagem, de diferença de potencial que a gente encontra em pilhas comuns aí no mercado, a gente tem que ir construindo então a relação entre a diferença de potencial aplicada e a corrente que se estabeleceu no circuito, a gente vai chegar então ao valor da resistência elétrica daquela lâmpada. Então a gente tem um valor aí de 1,5 volts para a tensão aplicada pela pilha, 0,75 amperes é o valor da corrente que se estabeleceu, que foi medida com um amperímetro. Então, dividindo 1,5 pelo 0,75, a gente chega finalmente ao valor da resistência elétrica dessa lâmpada, que é de 2 ohms. O nosso próximo assunto agora são os resistores. Os resistores são dispositivos utilizados em circuitos elétricos com a única finalidade de fornecer uma resistência elétrica para aquele circuito. A gente vai ver mais tarde que o que eles fazem é converter energia elétrica em energia térmica. Alguns exemplos de resistores são lâmpada, ferro de passar roupa, chuveiro elétrico, torradeira, liquidificador e ferro de solda. Em geral, os resistores são representados por um destes símbolos. Então, no mercado, a gente pode conseguir encontrar resistores, esses dispositivos, com valores de resistência elétrica bem conhecidos. A forma como essa resistência pode vir impressa no resistor é de duas formas. Ou a resistência elétrica do resistor vem escrita por extenso, na forma alguns ohms, ou então a partir de um código de cores, que mostra então o valor da resistência elétrica a partir de faixas coloridas que são colocadas no resistor. Nessa foto de alguns resistores aqui, nós podemos ver justamente isso. A gente pode ver que esses resistores, eles apresentam algumas listrinhas coloridas no seu lado de fora, que vão, a partir do código de cores, indicar qual é o valor da resistência elétrica de cada um deles. A gente observa que esses resistores, eles apresentam algumas faixas coloridas impressas a partir de uma certa extremidade e que vão sendo pintadas em direção ao centro do resistor. Então, com relação à ponta e com relação à extremidade do resistor, a gente observa então que existem aí algumas faixas. A gente tem a primeira faixa e a segunda, a terceira e pode ainda aparecer uma quarta faixa pintada no resistor. Então a gente tem que a primeira e a segunda faixas, contadas a partir da extremidade onde essa pintura foi feita, enfim,
nós temos que esse código de cores, ele indica na primeira e na segunda faixas a informação com relação aos dígitos do valor da resistência. Então, se nós tivermos aí uma faixa preta, nós temos então que o valor do dígito, do primeiro dígito, será igual a 0. Se a primeira faixa apresentar aí a cor marrom, significa que esse dígito é 1, vermelho o dígito vale 2, se for laranja, o dígito 3 e assim por diante. Amarelo, verde, azul, violeta, cinza e branco, dando os outros valores de 3 aí até 9. Então, isso é o que aparece na primeira e na segunda faixa do resistor. Na terceira faixa, o que aparece é uma informação com relação ao multiplicador daqueles dígitos. A gente vai olhar isso de uma forma mais especificada com relação a um exemplo que a gente vai ter ali. Se a cor pintada na terceira faixa for prata, isso significa um expoente 10 na menos 2, ou seja, um centésimo. Se for dourada a cor da faixa, nós teremos então um prefixo 10 na menos 1, significa um décimo. Se for preto, nós temos 10 na 0, que é igual a 1. Se for marrom, 10 na 1 e assim por diante para as outras cores. E se o resistor ainda apresentar uma quarta faixa pintada nele, isso significa a tolerância desse valor, o quanto esse valor ele é preciso, qual é a faixa de tolerância para mais ou para menos. Se a quarta faixa tiver uma cor prateada, significa que nós temos então aí uma tolerância de mais ou menos 10% em relação àquele valor que foi atribuído pelas 3 primeiras faixas. Se nós tivermos a quarta faixa com uma cor dourada, significa que a tolerância daquela medida é de mais ou menos 5% com relação àquele valor também que foi determinado pelas 3 primeiras faixas. Então agora, para tornar isso um pouco mais claro, a gente vai dar uma olhada num exemplo da determinação da resistência de um resistor a partir do código de cores. No resistor aqui do nosso exemplo, o que a gente tem é o seguinte, são 3 faixas impressas nesse resistor, então a gente começa a contar a ordem dessas faixas sempre a partir da extremidade mais próxima da qual essas faixas estão pintadas. Então a gente tem que a nossa primeira faixa, ela é marrom, a segunda faixa azul e a terceira vermelha. Então, o que a gente tem para os valores da primeira e da segunda faixa? Relembrando do nosso cartaz, nós temos que a primeira e a segunda faixas, elas representam os dígitos da resistência desse resistor. Então, como a gente tem lá do nosso cartaz que marrom significa dígito 1, então o primeiro dígito dessa nossa resistência, desse resistor, será 1. A segunda faixa, que a gente vê ali que ela é azul, aquele valor, então, está representando o segundo dígito desse valor da resistência e pelo nosso cartaz a gente vê que azul significa 6, então o segundo dígito é 6. E por fim, a terceira faixa, que dá o fator de multiplicação do valor dessa resistência, a gente está vendo ali que a gente tem uma faixa vermelha, isso significa 10 na 2, lá do nosso cartaz, vocês podem dar uma relembrada, né? Então 10 na 2 significa 100, então nós teremos 2 zeros depois do dígito 1, depois do dígito 6, portanto, a resistência elétrica desse resistor, no código de cores, a gente chegou à conclusão então que vale 1.600 ohms. O nosso próximo assunto é associações de resistores. Apesar da resistência elétrica relacionar o valor de uma diferença de potencial, U, com a intensidade da corrente elétrica, I, que passa através de um material, a resistência em geral não depende dessas grandezas. A resistência elétrica depende do material que compõe o resistor, do seu comprimento e da área da seção transversal desse condutor. Matematicamente, representamos isso pela relação R igual a ρ vezes L sobre A. R representa a resistência elétrica do resistor. ρ representa a resistividade do material que compõe o resistor. L representa o comprimento do resistor e A representa a área da seção transversal do resistor. Além disso, a resistência de um material também varia quando há grandes mudanças de temperatura. Para efeitos de cálculo, não vamos considerar essa dependência. Falando em termos práticos, um resistor ele não apresenta muita utilidade se utilizado sozinho.
O mais importante na utilização dos resistores são as associações em resistores. Então a gente vai ver quais são os tipos de associação que a gente pode fazer com esses dispositivos que, se colocados num circuito, vão aumentar ou diminuir a sua resistência elétrica. O primeiro tipo de associação que a gente vai ver é a associação em série de resistores. Então o que a gente tem agora aqui no nosso desenho é a situação de 3 resistores que a gente está chamando de R1, R2 e R3, os 3 ligados em série. O que caracteriza uma associação em série é que esses resistores estão ligados sequencialmente entre 2 pontos A e B do circuito. A gente tem então ali representado no nosso desenho as diferenças de potencial entre cada um dos resistores e a corrente elétrica que percorre cada um deles. As tensões U1, U2 e U3 são as diferenças de potencial em cada um dos resistores e as correntes I1, I2 e I3 são as correntes que percorrem cada um deles. Então, as características principais de uma associação em série de resistores são as seguintes: tensões nos resistores. Então, nós temos que a diferença de potencial entre os 2 pontos A e B daquele nosso circuito, estão lembrados do desenho do circuito? A diferença de potencial entre aqueles 2 pontos, ela vai ser igual à soma das diferenças de potencial em cada um dos resistores. Ou seja, aquela diferença de potencial total, ela é fracionada para os resistores. Cada um dos resistores consome uma certa parte dessa diferença de potencial. Se nós somarmos todas elas, nós teremos que a soma dessas diferenças de potencial em cada resistor será igual à diferença de potencial total entre os 2 pontos A e B. Por esse motivo, a associação em série pode ser utilizada como divisora de tensão. E a partir do princípio da conservação de carga, a gente chega à conclusão de que todos esses resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Dizendo assim, a corrente entre os pontos A e B do circuito, ela é igual à corrente que percorre o resistor 1, que é igual à corrente que percorre o resistor 2 e a corrente que percorre o resistor 3. Como todos esses resistores estão ligados de forma sequencial, a gente não vai ter perda de corrente elétrica na passagem da corrente de um resistor para o outro. Essa corrente ela deve se conservar tanto no espaço quanto no tempo. Isso é o que diz o princípio da conservação de carga. Não pode haver uma perda de corrente elétrica simplesmente devido à passagem de um resistor para o outro. Onde que essa corrente iria parar? Então, como essa associação é feita com todos esses resistores ligados sequencialmente, obrigatoriamente todos eles devem ser percorridos sempre pela mesma corrente elétrica. Pessoal, o que nós temos aqui nesse nosso exemplo são diversos tipos de associações de resistores, que no caso são lâmpadas. Então, o que a gente vai olhar primeiro agora é o caso da associação em série de resistores. Então, o que a gente tem aqui, nessa primeira situação, são 3 lâmpadas associadas em série. A gente percebe que elas estão associadas em série porque nós temos esses fiozinhos conectando as lâmpadas aqui, de maneira sequencial. Elas estão ligadas sequencialmente umas com as outras. O fato de a gente colocar lâmpadas aqui é porque a gente sabe que elas apresentam resistência, então elas podem ser consideradas como resistores, tá? Então, no momento que a gente ligar essa nossa associação na diferença de potencial aqui fornecida pelas nossas pilhas, vai surgir uma corrente elétrica nessa nossa associação, então. Como nós temos lâmpadas, no momento que elas forem percorridas por essa corrente elétrica, elas vão brilhar. Como as nossas lâmpadas são iguais, elas têm que brilhar exatamente com a mesma intensidade, indicando que elas são percorridas por correntes elétricas iguais. Então, vamos ver se isso vai acontecer ligando a nossa associação? Então, vamos dar uma olhada. A gente conecta aqui a nossa garrinha nessa extremidade da lâmpada, fechando o circuito. Então, nós observamos que as nossas lampadinhas, elas brilham. Portanto, nós vimos que nesse nosso exemplo de associação em série de lâmpadas, todas elas brilham com a mesma intensidade. Então, isso indica que todas elas são percorridas pela mesma corrente elétrica. O que acontece quando uma das lâmpadas é solta? Então, o que acontece quando a gente soltar uma das lâmpadas é o seguinte, vamos observar aqui, eu vou escolher soltar essa aqui do meio, pode ser? Então, a gente observa que soltando essa lâmpada, todas as outras apagam junto com ela. Isso porque o circuito ele fica aberto, então não posso mais ter o estabelecimento de corrente através desse circuito, porque não é mais um circuito fechado, então a corrente não tem mais como circular nessa associação. Resistência equivalente. O conceito de resistência equivalente
ele está relacionado com a resistência elétrica total de um circuito que apresenta uma certa quantidade de resistores ligados. Tá? Então, como a gente está falando agora de resistência em série, o que a gente vai determinar então é a resistência equivalente de uma associação em série de resistores. Esse valor de resistência que a gente vai determinar, ele simplesmente pode substituir todos os resistores ligados em série, colocando-se apenas um resistor em seu lugar. Se nós tivermos um número N de resistores ligados em série, ou seja, todos eles ligados sequencialmente, um em relação ao outro, uma associação em série de resistores, em que todos são percorridos pela mesma corrente elétrica, a gente tem que a resistência equivalente dessa associação será igual à soma das resistências elétricas dos resistores associados. Então, a gente vai somando as resistências do resistor 1, do resistor 2, até chegarmos à resistência do último resistor, que é o resistor N. Então, aquele RE, ele representa a resistência equivalente de um circuito em série. Então, nós temos que essa resistência equivalente, ela é igual a simplesmente a soma das resistências individuais dos resistores. Então, um exemplo que a gente pode ver de uma associação em série de resistores é o seguinte. Nós temos ali 3 resistores associados em série entre os pontos A e B de um determinado circuito, sendo que os valores das resistências desses resistores são iguais a 10 ohm, 2 ohm e 3 ohm. Então, a gente tem que, como esses caras estão ligados em série, a resistência equivalente dessa associação, ela simplesmente é igual à soma das resistências. Então, nós somamos aqueles valores, 10, 2 e 3, e obtemos que a resistência equivalente daquele pedaço do circuito é igual a 15 ohms. Então, a gente simplesmente pode substituir todos aqueles 3 resistores com seus valores individuais por um resistor de 15 ohms, que fica exatamente a mesma coisa. Conclusão. Então, nós temos que a resistência equivalente de uma associação em série, ela é maior do que a maior das resistências associadas. Numa associação de resistores em série, nós temos então as características de que todos eles são percorridos pela mesma corrente e que a tensão nesses resistores, ela acaba ficando dividida, ou seja, nós temos que a soma dessas tensões, ela é igual à tensão fornecida pela bateria ou pelo gerador que está ligado nesse circuito. Então, uma utilidade de uma associação em série de resistores é um exemplo que a gente apresenta aqui, ó. A gente tem ali na figura uma bateria de 12 volts e 2 lâmpadas de 6 volts. Então, você precisa associar essas lâmpadas e fazer com que elas funcionem conectadas numa bateria de 12 volts, sendo que cada uma só pode ser ligada numa diferença de potencial de 6. Então, se você ligar diretamente uma dessas lâmpadas na bateria, o que vai acontecer simplesmente é que ela vai queimar, porque ela suporta apenas uma tensão de 6 volts, ligando ela a uma tensão superior, ela queima. Então, para que a gente consiga ligar essas lâmpadas nessa bateria, a gente precisa que uma parte dessa tensão seja consumida, ou seja, essa tensão seja distribuída para as duas lâmpadas. Como elas são iguais, se nós ligarmos essas duas lâmpadas em série, acontece que essa tensão vai acabar dividindo ao meio. Cada uma das lâmpadas vai ficar com 6 volts para si. Portanto, a gente tem que cada uma delas estará ligada numa tensão de 6 volts e elas poderão funcionar ligadas numa bateria que fornece 12 volts. Então, essa é uma das aplicações de resistências ligadas em série. Você precisa ligar numa seta DDP e você não possui a resistência adequada para isso. Então, você associa os seus resistores, podendo fazer associação com essa bateria. Associação em paralelo. Então, o que nós temos em uma associação em paralelo de resistores é o seguinte. Os 3 resistores R1, R2 e R3 da figura, vocês podem perceber que eles estão conectados de certa forma que os seus extremos, os seus terminais dos 3 resistores estão ligados exatamente nos mesmos pontos. A gente tem que esses resistores são percorridos por correntes elétricas I1, I2 e I3. Então agora a gente vai ver o que acontece com a tensão elétrica em cada um desses resistores. A gente observa, a partir do nosso desenho, que pelo fato dos 3 resistores estarem ligados exatamente nos mesmos pontos do circuito, a gente tem que eles estão ligados exatamente na diferença de potencial que existe entre os pontos A e B. Portanto, todos os resistores estão conectados na mesma tensão, na mesma diferença de potencial. Portanto, se a gente chamar a diferença de potencial no resistor
R1 de U1 no resistor R2 de U2 e no resistor R3 de U3, nós teremos que essas diferenças de potencial serão exatamente iguais para uma associação em paralelo. Com relação à corrente elétrica nos resistores associados em paralelo, o que a gente tem é o seguinte. Se a gente considerar a corrente elétrica que está passando entre os pontos A e B lá do nosso circuito, a gente observa que no momento em que ela chega no ponto onde acontece a conexão entre os resistores, essa corrente elétrica ela deve se dividir, ela deve percorrer aqueles 3 caminhos. Portanto, se a gente tem uma corrente elétrica total percorrendo aquele circuito, ela chega naqueles pontos e se divide, a gente vai ter um valor de corrente I1 para o resistor R1, um valor de corrente I2 para o resistor R2 e um valor de corrente I3 para o resistor R3. Somando essas correntes elétricas, a gente tem que ela será, então, exatamente igual à corrente elétrica total que circula entre os 2 pontos A e B. Agora a gente vai ver um exemplo prático de uma associação em paralelo de resistores. Então o que a gente vai fazer aqui agora é uma associação em paralelo das nossas lampadinhas. A gente tem aqui 3 lâmpadas conectadas de certa forma, que elas estão ligadas por uns fios aqui, de certa forma que elas estão ligadas exatamente nos mesmos 2 pontos do circuito. Se a gente fechar esse circuito aqui, fornecendo então energia através da diferença de potencial fornecida pelas pilhas, a gente vai ter uma associação em paralelo de resistores. Teremos lâmpadas ligadas exatamente nos mesmos 2 pontos. Então vamos ligar agora para ver o que vai acontecer com as nossas lampadinhas e elas acendem. Elas acendem indicando então a passagem de corrente elétrica nesse circuito. Ah, se eu soltar uma lâmpada, então as outras vão se apagar, certo? Errado! O que acontece quando eu solto uma das lâmpadas na associação em paralelo é que as outras continuam brilhando exatamente da mesma forma. Vamos observar, eu solto essa lâmpada e apenas ela apaga. Isso porque essas lâmpadas elas estão conectadas em paralelo, todas elas estão ligadas na mesma diferença de potencial, portanto uma não está no meio do caminho da outra. Se eu tirar uma das lâmpadas, o circuito continua fechado, continua circulando corrente. Da mesma forma que nós vimos a resistência equivalente para associação em série, agora a gente vai ver como é que a gente calcula a resistência equivalente para uma associação em paralelo. Então vamos dar uma olhada, a gente tem o seguinte, se nós tivermos N resistores ligados em paralelo, a gente tem que o inverso da resistência equivalente, ou seja, 1 sobre RE, 1 sobre a resistência equivalente, é igual à soma dos inversos das resistências associadas. Se nós tivermos N resistores, será 1 sobre o resistor R1 mais 1 sobre R2 e assim vai até chegar no nosso último resistor, que é o RN. Então é igual a soma dos inversos das resistências associadas, é o inverso da resistência equivalente. Aqui no nosso exemplo, a gente tem uma associação de 3 resistores em paralelo ligados entre 2 pontos A e B de um circuito. Então nós temos resistores associados em paralelo com valores de 6 ohm, 2 ohm e 3 ohms. Então a gente realizando aquela conta que diz que 1 sobre o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências associadas, a gente chega que o valor dessa resistência equivalente é igual a 1 ohm. Então eu simplesmente posso substituir toda aquela associação de resistores por um resistor apenas com esse valor, que eu terei exatamente a mesma resistência elétrica. Então nós chegamos à conclusão de que a resistência equivalente de uma associação em paralelo é menor do que a menor das resistências associadas. Então uma associação de resistores em paralelo serve para você obter um valor de resistência menor do que os resistores que você possui. No mercado são encontrados resistores que possuem certos valores de resistências elétricas. Se você precisa de um resistor que apresenta uma resistência menor do que aquelas que você encontra, então o que você deve fazer é pegar esses resistores que você possui e ligá-los em paralelo, de forma que você apresente uma resistência elétrica menor do que a resistência dos resistores associados. Da mesma forma que a associação de resistores em série
produz uma resistência equivalente que é maior do que as resistências associadas, a gente tem que uma associação em paralelo de resistores, a resistência equivalente é menor do que a menor das resistências. Então a sua utilidade é diminuir a resistência em uma certa parte do circuito, quando você não possui aquele certo resistor com aquele valor que você está precisando. Na figura, o que nós temos aqui é um exemplo de duas lâmpadas conectadas em paralelo a uma pilha de 6 volts. Então nós já tínhamos do exemplo anterior que essas lâmpadas devem ser ligadas numa diferença de potencial de 6 volts. Portanto, se eu quero ligar as duas lâmpadas exatamente na mesma bateria, eu simplesmente ligo elas em paralelo. As duas estarão ligadas exatamente na mesma DDP, portanto elas funcionarão de maneira normal quando conectadas dessa forma. Sabe aquelas luzinhas de Natal? Quando uma apaga, todas as outras apagam juntas, né? Por que na tua casa, quando uma lâmpada queima, não acontece a mesma coisa com todas? Você sabe me dizer por quê? Que tem um sistema de associação em paralelo. Como é que é? Que tem um sistema de associação em paralelo. Isso aí! Como é que é esse sistema aí? Paralelo, sim. Eles não estão em série, daí por isso que se apagar uma, não apaga a outra. Aquelas luzes de Natal estão em série, é isso? Estão em série, daí na casa da gente é em paralelo. Só? Que esperta! Com certeza, né? Você sabia disso? Não, eu não sabia. Eu sabia que as luzes são interligadas mesmo assim, aquelas de Natal, né? Ou seja, se você queimar uma, não passa corrente para outra. Então morre, lá. E em casa eu sabia que tem um processo assim, mas eu não sabia explicar, né? O porquê. Eu acho que é porque a ligação é independente, né? Acho que a ligação de uma para outra não tem nada a ver, talvez por isso. E as outras estão sempre juntas, né? Aqueles fiozinhos lá da lâmpada de Natal. Acho que é isso. É isso mesmo? Acredito que sim. Você vai na delas? Vou. Hã? Agora eu quero saber o porquê. Quem tem a resposta? Porque é isso mesmo, porque é uma ligação. A ligação das lâmpadas de Natal é em série e a ligação das lâmpadas de uma casa é paralela. Porque eles não estão em rede, então o circuito é diferente um do outro. Por isso. Só por isso. Só por isso? Só. É que quando você liga um sistema elétrico, ele tem 2 polos. Então você faz a ligação, se eles estiverem em conjunto o circuito, daí liga e desliga os dois. Como não é assim que acontece, aí eles em casa, por exemplo, eles não são em rede, tá? Aí se liga um interruptor e o outro está desligado. Os interruptores são diferentes. Ali não, nesse sistema de luz, o sistema é conjunto, é direto. Daí eles fazem o sistema acende, apaga, acende, apaga. Acho que é isso, né? Onde você aprendeu isso? Nas aulas de física. Tá? As instalações elétricas que nós temos em casa, elas são feitas em paralelo. Nós temos que todos os dispositivos que são ligados na rede elétrica em casa, eles são ligados em paralelo. Vocês imaginem se esses dispositivos fossem ligados em série. O que acontece quando nós temos aí resistores ligados em série? No momento que um deles falha, todos os outros não apresentam mais corrente elétrica. Então, se a gente imaginar uma casa onde as associações de lâmpadas, televisores e geladeiras, enfim, fosse tudo ligado em série, no momento que um deles fosse desligado, os outros todos também desligariam, porque o circuito estaria cortado, a corrente elétrica não mais poderia passar. O que a gente tem nas instalações residenciais são ligações em paralelo, nas quais todos os aparelhos são ligados na mesma DDP. A DDP que é fornecida pela companhia de energia elétrica, né? Pode ser 127 volts, 110 ou 220. Então todos os equipamentos são ligados lá na caixa de luz, todo mundo em paralelo com aquela diferença de potencial fornecida pela rede elétrica. Se algum dos equipamentos queimar, parar de funcionar, os outros continuam funcionando normalmente. Associação mista. Uma associação mista de resistores, ela é constituída dos 2 tipos de associações que a gente já viu, associação em série e associação em paralelo. Vamos dar uma olhada num exemplo? Então o que a gente tem aqui são 2 pontos A e B de um circuito, onde estão ligados 4 resistores entre esses 2 pontos A e B. A gente observa que nós temos ali 3 resistores que estão ligados exatamente nos mesmos 2 pontos do circuito, que são os resistores de 6 ohms, 2 ohms e 3. Portanto, esses 3 resistores estão associados em paralelo. A gente observa que essa associação em paralelo está ligada em série com um resistor de 1 ohm. Então, se a gente quiser calcular a resistência equivalente dessa associação,
O que a gente faz é determinar, em primeiro lugar, a resistência equivalente da associação em paralelo. Então, o que nós temos ali, para aquela associação em paralelo de 3 resistores, é que o valor da resistência equivalente dela é de 1 ohm. Então, essa resistência, essa associação de resistores em paralelo, toda ela é substituída por um resistor que vale 1 ohm. Então, colocando no lugar daquela associação, nós ficamos com um resistor de 1 ohm, colocado em série com outro resistor de 1 ohm que já estava lá inicialmente. Então, agora a gente tem entre os pontos A e B do circuito, 2 resistores de 1 ohm, os dois ligados em série um com o outro. Portanto, a resistência equivalente dessa associação será de 2 ohms, que a gente determina a resistência equivalente de uma associação em série apenas somando as resistências dos resistores que estão ligados um com o outro. Agora a gente vai dar uma olhada numa associação mista de resistores feita na prática. Então o que a gente tem aqui, nesse nosso novo exemplo, são 2 lâmpadas ligadas em paralelo uma com a outra, umas com as outras, e essa associação em paralelo está ligada em série com essas outras 2 lâmpadas aqui. Tá? Então a gente tem uma lâmpada ligada em série com uma associação em paralelo e mais uma outra ligada em série também com essa associação. Então o que a gente vai fazer agora é ligar esse circuito, fechar ele na diferença de potencial fornecida pelas 4 pilhas que a gente tem aqui. Então o que a gente deve observar é que essas lâmpadas vão brilhar devido à passagem de corrente. Certo? Então a gente realizou a conexão aqui, e a gente observa que apenas as 2 lâmpadas da ponta estão brilhando e as 2 lâmpadas do meio não brilham. Por que será que isso acontece? Porque as lâmpadas do meio não estão sendo percorridas por corrente? Isso não pode, porque se corrente elétrica não estivesse circulando através dessas 2 lâmpadas, as lâmpadas da ponta também não brilhariam. Então o que acontece, como a gente tem uma associação em paralelo aqui no meio, essa corrente elétrica, ela se divide quando ela chega nessa conexão aqui. Então ela se divide em 2 valores que são muito pequenos, que não são suficientes para fazer com que essas 2 lâmpadas brilhem. No momento em que essa corrente se soma de novo, ela consegue fazer com que as lâmpadas das extremidades fiquem brilhando de maneira normal. A nossa dica da aula de hoje é a seguinte: vocês vão ter que dar uma fuçada em equipamentos eletrônicos e elétricos. A ideia é pegar vários circuitos e observar as associações em série ou em paralelo de resistores. Se vocês pegarem uma placa de um circuito eletrônico qualquer, vocês vão conseguir identificar com facilidade os resistores ali no meio. Eles são aqueles elementozinhos que apresentam aquelas faixinhas coloridas pintadas. Então, olhando o lado de baixo da placa, vocês vão ver de que forma que esses resistores estão conectados. Então, vocês podem, a partir disso, verificar onde que são utilizadas associações em série e associações em paralelo em circuitos eletrônicos. Uma outra dica, se vocês quiserem também fazer em casa, é montar essa bancadinha com lâmpadas e soquetes, para realizar justamente essas observações de corrente elétrica nas lâmpadas, vendo o que vai acontecer com a corrente nas associações em série e em paralelo. Esse tipo de montagem é bem simples de fazer, não custa tão barato assim, mas vale a pena vocês tentarem para vocês adquirirem um contato direto com essa história da resistência elétrica e da corrente.